Olá, eu sou Pio Carvalho, sou o pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter essa palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco. Jesus, Salvador.
quero trazer um pensamento para você, eu quero compartilhar uma palavra muito simples, mas extremamente importante. Existem algumas perguntas que nós fazemos para nós mesmos, na nossa jornada, na nossa caminhada, e a gente não encontra respostas. E de repente, com o passar do tempo, Deus ele traz a revelação, Ele mostra, Ele vai respondendo, explicando para a gente algumas destas questões. E hoje eu quero, com a graça de Deus, ajudar você a entender um pouco mais sobre a nossa vida cristã aqui terrena, a nossa vida cristã diária. Eu quero usar como tema, como título, como viver na verdade. Como viver na verdade. Eu quero usar o texto, quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: escrevo-lhe estas coisas, Timóteo, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Eu estou escrevendo algumas coisas porque existe um padrão, existe um perfil de comportamento na vida da igreja. Eu quero que você ensine as pessoas a comportarem-se na casa de Deus. Por quê? A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo, ela é coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, da devoção, da entrega. Deus foi manifestado em corpo. Deus foi manifestado em corpo. Percebe que ele está dizendo que Jesus é Deus. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia, aleluia. O primeiro ponto, nosso ponto de partida é: a verdade habita, reside, está na igreja. A verdade habita na igreja. O local onde encontramos o fundamento da verdade é na igreja. E sobre este fundamento, imagina uma pedra, uma rocha, é o fundamento chamado verdade. E sobre esse fundamento ergue-se uma coluna que sustenta tudo e todos. E o nome dessa coluna também é verdade. Então a igreja não é somente o fundamento da verdade, mas também a coluna da verdade. A Bíblia Sagrada está dizendo que a igreja é a guardiã da verdade. Por isso, a igreja é a única instituição, é a única agência sobre a face da terra. É a única através da qual Deus fala, se move, se expressa, se manifesta. Somente através da igreja. Deus ele não fala conosco a não ser através da igreja. Porque na igreja está o fundamento da verdade e a coluna da verdade. A palavra verdade no grego é uma palavra muito interessante. Ela é aletheia. Ela é formada pelo prefixo a, no grego, que significa não. A no grego significa não. E lete, ou leteia. Lete significa que é esquecido, esquecer. Lete, esquecer. Alete, não esquecer. Essa é a palavra verdade no grego. Verdade, aletheia, significa é a recuperação daquilo que está esquecido. Aletheia é a conexão com o fato, é a conexão com a realidade. Verdade é a comunhão com o que é de fato, com o que é a realidade. Verdade é a realidade, verdade é o fato. E a realidade e o fato da existência humana, daquilo que cerca o ser humano, está na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Em João capítulo 1, versículo 17, diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Quem deu a lei? Moisés. A graça divina, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Não existe verdade sem Cristo Jesus, pois a Bíblia Sagrada nos mostra que foi Jesus quem trouxe a verdade de volta à humanidade, à terra. E a verdade está na igreja de Cristo Jesus, isso é óbvio, pois Ele é o cabeça da igreja, e foi Ele que deu, Ele que trouxe a verdade para a humanidade novamente. Esta verdade que existia em Adão antes da queda, Adão perdeu a verdade, e agora vem Jesus Cristo, o último Adão, e traz novamente a verdade. Por isso a Bíblia é muito clara em dizer que a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. O que esse texto também nos ensina é que a verdade, ela está do lado da graça. A verdade não está do lado da lei. A verdade não faz dupla com a lei. A verdade faz dupla com a graça. A graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a graça. A graça não é uma doutrina, a graça não é uma mensagem, a graça é uma pessoa. Jesus Cristo, assim como a verdade, a realidade, o fato é uma pessoa, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus é a pedra angular, por isso que Jesus é a rocha, o fundamento da igreja, porque Ele é a verdade. Vejamos esse ponto de vista, essa verdade aqui. Eu quero ajudar você a pensar de uma forma bastante clara, bastante óbvia, bastante lógica. Deus, Ele dividiu a existência humana, ou seja, de Adão até a segunda volta de Jesus, a Bíblia divide em 3 períodos, 3 gerações. Se você for da linha ultrapentecostal, 3 dispensações, né? Para ser um pouco mais teólogo, assim, né? Mas 3 dispensações. Então, a humanidade é dividida em 3 grupos, somente em 3 grupos, ok? E esses grupos se relacionam com a vida, com a existência, com base em perspectivas, em óticas diferentes. Totalmente diferente. Um grupo que está numa época, ele vive de uma forma. O outro grupo vive de uma outra forma diferente. E assim, os 3 grupos, eles têm perspectivas diferentes da existência, da vida sobre a terra. O primeiro grupo, a Bíblia diz que ele estava debaixo do governo da morte. O segundo grupo, ele está debaixo do governo da lei. E o terceiro grupo, ele está debaixo do governo da graça. São 3 grupos. São 3 gerações. A geração que está debaixo da morte, do governo da lei e do governo da graça. É assim que é dividido o período da existência do ser humano sobre a terra. Eu não vou entrar aqui em escatologia, mas a existência humana sobre a terra será de 6.000 anos, ok? 6.000 anos. E nós vamos entrar no 7º milênio, que é o Shabat, que é o retorno de Cristo Jesus. Então nós não sabemos se Jesus virá ao entardecer do 6º dia, ou do amanhecer do 7º dia, porque ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Mas Jesus está voltando. A existência humana está inserida então nesses 6.000 anos. Quem foi que introduziu o governo da morte sobre a humanidade, sobre a terra? Foi Adão. Quando Adão pecou, ele caiu. E ele entregou todas as coisas, tudo aquilo que Deus havia dado a ele, domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo, Adão entregou a Satanás. E aí Satanás passou a matar, roubar e destruir. Então nós temos aqui Adão introduzindo o governo da morte sobre a terra, sobre a humanidade. Quem introduziu o governo da lei sobre a humanidade foi Moisés. E quem introduziu o governo da graça foi Cristo Jesus. Adão, Moisés e Cristo. A Bíblia Sagrada diz que a morte reinou, que ela governou, desde a queda de Adão até Moisés. E a Bíblia diz que a lei reinou de Moisés até Jesus, porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo Jesus.
E a graça, ela reina desde a ascensão de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então nós estamos debaixo do governo, da dispensação da graça divina. Se eu fosse você, diria amém. Vejamos assim, mesmo sendo nós pertencentes ao terceiro grupo, a terceira geração, essa terceira dispensação, mesmo sendo pertencentes ao terceiro grupo, ou seja, a nossa geração é a geração da verdade e da graça, muitas vezes nos relacionamos com o governo da lei, com Moisés. Muitas vezes nós nos submetemos à lei, nós saímos de debaixo, de sob o governo da graça e migramos e nos submetemos ao governo da lei. Muitas vezes fazemos isto, temos ações que nos faz sair de sob a graça e entrar debaixo da lei, submetemos ao governo da lei. Muitas vezes também nos relacionamos com o governo da morte, com Adão. Muitas vezes nós temos nos submetido à morte, saímos de debaixo do governo da graça e vamos debaixo do governo da morte, do governo de Adão, da velha natureza, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Quando é que eu me relaciono com a lei, Pio? Mesmo estando na graça, estando em Cristo, estando na verdade, como é que eu me relaciono então com a lei? Quando é que a lei governa sobre a minha vida? Quando eu busco Deus pelos meus próprios esforços. Eu estou abandonando a graça e indo para a lei, para o governo da lei. Quando eu busco Deus pela minha obediência. Quando eu busco Deus com base no meu desempenho, na minha santidade. Quando eu faço alguma obra e com esta obra eu quero merecer a bênção de Deus, o favor de Deus. Tudo aquilo que eu tento comprar de Deus pelos meus esforços, pelo meu trabalho, é lei. Eu estou deixando a graça, estou migrando para a lei. Porque a lei, ela pede, ela exige, ela quer o seu suor, ela quer o seu desempenho. Todas as vezes que eu quero algo de Deus, espero que Deus me dê algo, e eu faço algo para conquistar, isso é lei. Eu saí da graça, eu estou na lei. Quando é que eu me relaciono com a morte, com o governo da morte? Quando eu busco viver com base na natureza de Adão, na natureza caída, na natureza que se afastou de Deus. Quando eu busco viver debaixo do governo da velha natureza, quando a minha alma se inclina para a carne, para os desejos da carne, para a vontade da carne, eu saio de sob o governo da graça e me inclino e passo a estar debaixo do governo da morte, do governo da velha natureza. A alma, ela se inclina para os desejos da carne. Quando é que eu me relaciono com a graça divina? Quando eu busco Deus com base na obra perfeita de Cristo Jesus. Quando eu me relaciono com Deus através de Cristo. Não das minhas obras e muito menos dos desejos da minha carne, mas através de Cristo Jesus. Quando eu busco Deus por causa do sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado, que foi vertido na cruz. Quando eu chego diante do Pai, por causa do sangue de Cristo, eu estou debaixo da graça. Eu estou vivendo na graça. Quando eu vivo a vida de Cristo Jesus no meu dia a dia. Quando eu estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, isto é o atestado de que eu estou na graça. Quando eu não confio nas minhas obras, eu não confio na minha justificação, eu não confio na minha santidade, mas tudo que eu faço apoiado, estribado, alicerçado em Cristo Jesus e somente nele. Aí eu estou na graça. Posso ouvir um amém? Vejamos o conselho que o apóstolo Paulo nos dá e que foi o Espírito Santo que pediu para que ele escrevesse para nós. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele está escrevendo para crente, para quem nasceu de novo, para quem tem o nome escrito no livro da vida. Ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
Por esta razão, Jesus Cristo veio e nos libertou. Por esta razão, permaneçam firmes. Permanecer firme é estar sobre o fundamento que é a verdade. Permaneça firme. Seja você uma coluna da verdade, alicerçado, plantado nessa verdade. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Qual é o jugo de escravidão? É aquilo que não é verdade. O que não é verdade? Quando eu quero viver a lei, isso não é verdade. Quando eu quero viver debaixo do governo da morte, isso não é verdade. Quando eu vivo em Cristo Jesus, aí eu estou na verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se nós permanecemos na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus, nós somos livres. Só que os poderes do mal, os poderes das trevas, a nossa própria alma, a nossa própria carne, vai querer nos levar, nos conduzir para o jugo de escravidão, para um tipo de escravidão. Esse texto é muito claro em dizer que é possível deixar a posição de livres em Cristo Jesus que nós temos e de nos submetermos a um jugo de escravidão. Quando o cristão deixa de depender somente de Cristo Jesus, ele se coloca debaixo de um jugo de escravidão. Vamos ver aqui alguns aspectos. Primeiro, o cristão pode se tornar escravo da lei, ou seja, do seu desempenho, ou seja, das suas próprias obras. Ou o cristão pode se tornar escravo da carne, ou seja, da velha natureza. Ele pode abandonar a liberdade que ele tem em Cristo Jesus e se transformar escravo da lei, ou se transformar escravo da carne, do pecado. Por isso que o texto diz: permaneçam firmes na liberdade. Olha esse texto de Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vocês que procuram ser justificados. Uma pessoa justificada é uma pessoa que devia, agora não deve mais. Ok? Então, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Eu estou debaixo da graça, do governo da graça, mas agora eu quero ser justificado, eu quero ser abençoado pela lei, pelo meu desempenho, pela minha obra, pela minha performance. Aí eu saio da graça e migro para a lei. Aí eu estou debaixo de um jugo de escravidão. A Bíblia é muito clara. Aqueles cristãos que procuram ser justificados pela obediência à lei, não têm Jesus Cristo como governo da sua vida. A Bíblia diz que eles separaram-se de Cristo, caíram da graça, não estão firmados na verdade. Olha o versículo 5 de Gálatas 5. Pois é mediante o Espírito Santo que nós aguardamos pela fé a justiça, a justificação, que é a nossa esperança. Pois é mediante o Espírito Santo que nós aguardamos. Queridos, o Espírito Santo, ele está na graça, ele não está na lei. O Espírito Santo abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para compreendermos o mistério da graça divina, do amor divino. É isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia é muito clara em dizer que quem está na lei não está em Cristo Jesus. Por isso, quem está separado de Cristo Jesus não está na graça. A Bíblia diz que caiu da graça. Pense comigo, você cai para cima ou cai para baixo? Se a Bíblia diz que você cai da graça, você pode cair da graça, significa que a graça é mais elevada, é mais sublime, é mais excelsa do que a lei. Consegue entender isso? Deixa eu ajudar a ficar um pouquinho mais claro. A segunda forma de escravidão, que está ali em Gálatas 5, é se submeter ao governo da morte, ou seja, da velha natureza, da natureza adâmica, da natureza pecaminosa, da natureza caída. Romanos 8, 6 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte, porque está debaixo do governo de Adão, do governo da velha natureza, do governo da morte. Romanos 8, 8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu estou debaixo da graça,
mas eu inclino, tenho uma mentalidade, eu estou debaixo da graça. Mas de repente, eu permito que uma mentalidade, uma estrutura de pensamento, de modelo mental, venha sobre a minha vida, e eu me inclino para o governo da morte. Eu estou migrando para estar agora debaixo do governo da morte. É o que a Bíblia está dizendo. Não existe a possibilidade de servir a dois governos, a dois senhores. Não tem como. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O cristão que vive na prática, ouça bem isso, o cristão que vive na prática consciente de que está no pecado, ele não pode agradar a Deus. Isso é muito claro. Quem diz que a graça é a permissão para pecar, não conhece a verdade, não conhece a graça, não conhece ainda o governo da graça. A graça me permite viver no pecado porque Deus me perdoa. Essa pessoa que pensa assim, ela não conhece a graça, ela não está na graça. Porque estar na graça é estar em Cristo, é estar na verdade. E a verdade me faz livre de qualquer dominador, de qualquer governador que me escravize. Por exemplo, o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Queridos, estar na graça é estar no Espírito. Graça e Espírito Santo andam junto. Quanto mais da graça eu e você conhecermos, quanto mais da graça nós vivermos, mais do Espírito Santo nós teremos. Pastor, eu gosto do fogo, eu gosto do reteté. Isso está na graça. Isso está na graça. Pastor, mas eu gosto de ir na montanha de madrugada orar, para jejuar. Isso é lei, o Espírito Santo não está nisso. Aleluia! Queridos, precisamos entender isso, a verdade, a realidade, o fato é Cristo, é a graça. Viver pelo Espírito Santo é viver em Cristo Jesus, é viver na verdade. Jesus Cristo disse em João 16:13 que o Espírito Santo nos guia em toda verdade. O Espírito Santo não me guia na lei. O Espírito Santo, vou escandalizar você. O Espírito Santo, ele não te dá forças para você jejuar. Aleluia. Porque você vai fazer do jejum uma moeda de trocas. Você vai chegar para Deus e dizer: Deus, eu tenho aqui 5 dias de jejum, agora eu quero a minha bênção. Deus faz assim: sai daí, menino. Como é que eu quero barganhar com Deus? O Espírito Santo, o texto é muito claro: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês serão escravos da lei ou escravos do pecado. O texto está dizendo que Jesus Cristo, Ele nos enviou o Espírito Santo para guiar-nos na verdade. O cristão que é guiado pelo Espírito Santo é guiado na graça, é guiado na verdade. Esse cristão não satisfaz os desejos da carne, ou seja, da velha natureza, ou seja, do governo da morte, pois a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Se eu me inclino para a carne, eu saio do governo da graça e vou para o governo da morte. E o governo da morte, ele tem o maior prazer em pagar o meu salário. E esse salário é morte. Se eu estou na graça, eu tenho espírito, eu tenho a vida. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne, elas são conhecidas, elas são manifestas. Imoralidade sexual, obra da carne. Eu estou na graça. Se eu recebo os pensamentos da carne e me inclino para a carne, eu vou para o governo da morte. E no governo da morte tem imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia,
ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, divisão de igreja. Você acha que existe divisão de igreja na graça? Não existe. Para dividir igreja, você tem que estar debaixo do governo da morte, da velha natureza. Facção, olha lá o próximo, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam, que vivem na prática dessas coisas, não herdarão o reino de Deus. A palavra praticar aqui no grego é prasso. Prasso é estar ocupado, é empreender, é executar, é comprometer-se, é viver fazendo essas coisas. Não estamos falando aqui de pecar. Ah, pastor, puxa vida, eu cometi um pecado. Não estamos falando disso. Estamos falando de conscientemente você decide viver em adultério. Conscientemente você decide viver em fornicação. Você jovem, você decide viver se relacionando sexualmente com seu namorado. Mais claro é impossível, né? Vou desenhar. Você que vive usando maconha, cocaína, crack, cigarro. Você que vive, sabe, se embriagando. Ah, então, não, mas eu não faço nada disso. Você que fala mal dos outros. Aleluia. Inveja, ciúmes. A Bíblia, queridos, a Bíblia é muito clara. A pessoa vive na prática do pecado. Eu não vou lá não, porque lá eu vou encontrar fulano lá na aba, então não vou. Vive na prática do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 7 diz: vocês corriam bem. Para crente, escrito para crente, para quem estava debaixo da graça. Gálatas. O tema central da carta de Paulo aos Gálatas é a liberdade do cristão que está em Cristo, é graça. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A verdade está na lei ou a verdade está na graça? A palavra obedecer aqui ela é muito interessante. Obedecer aqui é crer, é estar convencido, persuadido. Obedecer à verdade é estar debaixo do governo da graça de Deus. Obedecer à verdade é estar em Cristo Jesus. Eu estou nele. Isso significa que eu estou obedecendo à verdade. Ele é a videira e eu sou o raminho. Eu estou em Cristo, eu estou na verdade. A verdade está na igreja. A verdade é a conexão com o fato. A verdade é a conexão com a realidade. A realidade e a verdade estão conectadas. Olha esse texto, por gentileza, de Colossenses 2,17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Olha essa frase, amados. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade é Cristo. O que é verdade? Verdade é a conexão com a realidade. O que é verdade? É estar em Cristo. Porque a realidade é Cristo. A realidade não é a lei. A realidade não é a vida de pecado. Isso é miséria, isso é dor, isso é angústia, isso é desespero. A liberdade, a plena liberdade. Você pode levantar pela manhã e dizer: uau, eu vou viver a vida de Cristo hoje. Isso está na graça. Vocês se lembram quando Jesus subiu no monte? Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele transfigurou. Ele mudou a sua aparência. Lembra disso? Ele ficou assim, como se fosse uma luz brilhante, a sua roupa brilhando, transfigurado, reluzente. E a Bíblia diz que apareceu uma voz do céu, o Pai, dizendo: este é o meu filho amado. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali, apareceu duas pessoas, dois personagens importantíssimos na Bíblia: Moisés e Elias. Moisés e Elias. Pedro
extasiado diante daquela visão, ouvindo aquela voz, não sabendo o que dizer, ele faz uma proposta para Deus. Deus, nós vamos construir aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias e um para Jesus. Com isso, Pedro estava colocando Jesus, Moisés e Elias no mesmo patamar, no mesmo nível. Deus diz assim: ei, este é o meu filho amado, a ele você vai ouvir. Não é para ouvir Moisés, não é para ouvir Elias, é para ouvir o meu filho. Aleluia. Este é o conhecimento da verdade. Isso é graça. Essa é a conexão com a realidade. Queridos, a verdade é a conexão com a realidade, com Cristo. É o conhecimento da verdade, é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento da graça de Deus que nos faz livres. Respondendo uma pergunta geral que às vezes passa pela nossa mente, pelo nosso coração. Pio, eu estou vivendo a vida cristã. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu entreguei a Ele. Eu não tenho sonhos mirabolantes. Eu quero viver uma vida santa, reta, íntegra. Eu quero agradar a Deus, é isso que eu quero. E porque às vezes na minha vida existem turbulências. Existem momentos assim que você diz: meu Deus, o que está acontecendo? Da onde esse vento? Da onde esse vento? Veja esse texto de Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. A desobediência de Adão resultou que a humanidade se transformou numa humanidade pecadora. Assim também, como a desobediência de Adão causou tanta desgraça, tanta destruição, assim também por meio da obediência de um único homem. De quem? Jesus. Muitos serão feitos justos. Como é que eu sou declarado aos olhos de Deus justo? Como que eu sou declarado justo? Por crer e receber a obra de Cristo, a obediência de Cristo. Porque no meio da turbulência muitas vezes eu fico: uau, Deus, o que está acontecendo? Porque ao invés de eu estar alicerçado na verdade, plantado na verdade, estar ali erigido como um espigão, como uma coluna da verdade, eu me inclino para a lei. Eu me inclino para a carne. Queridos, e o cristão ele pode migrar da graça para a lei ou para o governo da morte num único dia várias vezes. Várias vezes. Ele está ali na verdade, está em Cristo, aleluia, glória a Deus. Ou, por exemplo, falo ou não falo? Falo. Nós estamos aqui cultuando, né, um louvor tremendo, um coral abençoadíssimo, um som maravilhoso, um ambiente, que coisa maravilhosa. Ainda mais quando a gente compara com a África, né? Né? Que coisa tremenda. Então estamos aqui, todos nós, estamos aqui 100%. Só não fica respondendo aí o WhatsApp, essa coisa e tal, né? Mas estamos 100% debaixo do governo da graça, na verdade. Basta entrar no carro, você vai para a lei. Você migra da graça para a lei. Assim. Mas para que isso, meu irmão? Se alguém deu seta, deixa entrar na sua frente, deixa passar. Eu peguei acho que uns 5 carros lá na África agora, todos eles com o para-brisa quebrado. Todos eles amassados. Fique na graça. Fique na graça. Se você correr, se desesperar no trânsito, será que você chega 5 minutos antes? Não chega, não dá 5 minutos.
Vamos fazer aqui alguns testes para sabermos onde nós estamos. Se nós estamos debaixo do governo da morte, debaixo do governo da lei ou debaixo do governo da graça. Vamos fazer os testes? Vamos lá. Vamos lá, o primeiro teste. Será que nós estamos debaixo do governo da morte? Será que nós estamos? Ou quando é que nós migramos da graça para a morte? Quando? Quando é que o governo da morte exerce domínio sobre a minha vida? Eu, cristão, salvo, pastor, apóstolo, querubim, vice-deus. Quando é que o governo da morte entra na minha vida? Vamos lá, primeira pergunta. Quando existe na minha mente uma fortaleza, uma estrutura de pensamento, quando existe na minha mente o pensamento, onde está Deus? Onde está Deus enquanto existe tanta maldade, tanta corrupção, tanta destruição no mundo? Cadê Deus? Este pensamento, esse modelo mental é de quem está debaixo do governo da morte. Depois eu faço um apelo aqui no final. Onde está Deus quando tantas crianças passam fome, estão acometidas de doenças gravíssimas, estão sendo violentadas, destruídas? Onde está Deus, pastor? Esse é o pensamento de quem está debaixo do governo da morte. Como assim, pastor? Porque essa pessoa está culpando Deus. Onde está Deus que permite terremotos, enchentes, vendavais, destruição? Onde está Deus? Esse é um típico pensamento de alguém que não conhece a graça de Deus, não conhece a verdade, não anda na verdade. Esta forma de pensamento não é daqueles que estão em Cristo. Esse modelo de raciocínio pertence aos que estão debaixo do governo da morte. Por quê? A Bíblia Sagrada declara a verdade de que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo. Deus se importa tanto com isso, amados, tanto com a violência, com a miséria, com a doença. Ele se importa tanto com isso, que Ele enviou Jesus como solução para isso. Deus já demonstrou o seu amor para conosco, pelo fato de Ele ter dado o seu Filho. Se eu estou na graça, se eu estou na verdade, se eu estou em Cristo, eu sei que a miséria, a tragédia, o caos não tem nada a ver com Deus. Eu não culpo Deus. Mas se eu estou debaixo do governo da morte, cadê Deus? Por que Deus permitiu? E aí? Mas se eu sei que Ele já enviou Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê. Eu estava lá na África e eu digo, irmãos, a igreja cheia assim, eu disse, irmão, eu tenho certeza que Deus ama mais a mim, porque a minha pele é branca e a sua é negra, Ele não gosta tanto de você. Eles olharam para mim assim, falei, isso não é verdade? Falei, irmãos, isso é mentira, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quantos diplomas que você tem, e não importa se alguém não sabe nem ler e escrever, Deus ama todos igualmente. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Cristo, não perece, tem vida. Isso é o raciocínio da verdade, isso é o raciocínio de quem anda na verdade, de quem está na graça de Deus. Quer ver ainda mais um teste aqui? Outra forma de pensar daqueles que estão debaixo do governo da morte. Eu posso viver pecando, que Deus sempre vai me perdoar. Quem pensa assim está debaixo do governo da morte. Não está na graça. Não, pastor, eu posso viver pecando, que Deus sempre me perdoa. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2 responde para mim e para você, diz assim, olha, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha o que diz o texto,
De maneira nenhuma, de modo nenhum. Claro que não. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O fato de nós estarmos na graça de Deus significa que nós rompemos, morremos para o pecado e agora vivemos na liberdade que é em Cristo Jesus. Quem vive na prática do pecado permanece debaixo do governo da morte. Ainda não experimentou a verdade da salvação, que é Cristo Jesus. João 8,36 diz, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. É Jesus, a graça, a verdade que me faz livre, e não o governo da morte. E não o governo da morte. Se o Filho nos libertar, de fato nós somos livres. Segundo teste, será que nós estamos debaixo da lei? Segundo teste, surge uma pergunta aqui. Surge um pensamento. Se eu jejuar 3 dias, se eu orar todas as madrugadas, se eu fizer uma corrente de 7 quartas-feiras, se eu comprar a rosa ungida, se eu comprar o lenço do apóstolo, se eu comprar o sal grosso, Deus vai me abençoar. Esse é um pensamento de quem está debaixo da lei. Porque são feitos, são obras para merecer algo da parte de Deus, para receber algo de Deus. Nessa viagem na África tinha um grupo de pastores, numa reunião, sei lá, uns 20, 30 pastores. Aí eu peguei um dinheiro lá de Angola, Kwanza, peguei uma nota, tinha um cestinho de ofertas. Eu falei, irmãos, ó, aqui tem um Kwanza aqui o valor, não sei quanto que vale. E eu vou ofertar. Estou ofertando para a igreja. Essa oferta fará com que Deus me abençoe. Quantos creem nisso, diga amém. A igreja inteira, amém, aleluia, oh, glória. Uma igreja debaixo da lei. Falei, irmãos, essa oferta não me abençoa, irmãos. O meu dízimo não me abençoa. Quem me abençoa é Jesus e somente Jesus. O meu dízimo, a minha oferta, o fato de eu estar cantando no coral, liderando um grupo familiar, ser um coordenador, estar engajado na igreja, eu não estou fazendo isso porque isso me dará algo. Eu estou fazendo isso porque isto, Jesus Cristo já me deu algo. A Bíblia leva eu e você a pensarmos, quem primeiro deu a Ele, para que possa cobrar dele? Queridos, eu dizimo, porque eu sei que eu estou na graça. Por que o crente tem dificuldade em dizimar? Por quê? Porque ele não está na graça, ele não está na verdade, ele não está em Cristo. Pastor, eu vejo dízimo diferente. Coitado de você, meu irmão. Não está na verdade. E por que tem dificuldade com o dízimo? Porque ele já dizimou para ser abençoado e não foi abençoado como imaginava que seria. Ele desanimou de dizimar. Não é bem assim. Mas se eu estou na graça, o meu dízimo é reflexo daquilo que Deus já me deu. É uma expressão de gratidão, é uma expressão de honra, é uma expressão de amor. Eu vou trabalhar na escola bíblica infantil, por quê? Porque eu amo meu Deus. Querido, se eu estou na graça, eu não faço para merecer. Não, se eu estou na graça, eu faço porque eu sou dono. O dia que nós cristãos entendermos que nós somos donos do reino de Deus, nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, nós vamos nos unir para trabalharmos juntos em prol do reino de Deus, em prol da causa do nosso Pai Celestial. Aí eu vou tocar no Ministério da Música, vou cantar no coral, vou trabalhar com os jovens, vou trabalhar com os adolescentes, aí eu vou me engajar no reino de Deus, porque eu estou na graça, e a graça de Cristo me constrange. Quando é que eu estou na lei? Quando eu faço tudo certinho, aí então eu posso determinar que Deus me abençoe. Deus vai me abençoar porque eu fiz tudo certinho. Isso é lei.
Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3 diz: gostaria de saber apenas uma coisa. Paulo diz: ó igreja, só quero saber uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que vocês ouviram? O Espírito Santo é dado para aqueles que estão na graça, ou por aqueles que jejuam, aqueles que fazem campanha, aqueles que não sei o que, sobem num monte? O Espírito Santo é dado para esses, ou o Espírito Santo é dado para aqueles que exalta, glorifica, honra a Jesus Cristo? Olha o versículo seguinte: será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Irmãos, eu prometo, eu não escrevi isso aí ontem à noite. Isso já está aí há 2000 anos. Por que vocês começaram debaixo da graça, do governo da graça, começaram pelo Espírito, e agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio, pela lei? Quando o cristão deixa o governo da graça e submete ao governo da lei, esse cristão quer aperfeiçoar a sua vida pelo esforço próprio, ele cai da graça. Quando eu confio no meu esforço próprio para ser abençoado por Deus, para eu ser justificado por Deus, eu estou desprezando aquilo que Jesus fez na cruz por mim. Gálatas 3,11 diz: é evidente, é claro, é notório, é como um cristal, é verdade, que diante de Deus, ninguém, nem o pastor, nem o apóstolo, ninguém será justificado pela lei, nem o homem, nem a mulher, ninguém será justificado pela lei, ninguém vai ser justificado pela lei, ninguém vai merecer bênçãos pela prática, pelo seu esforço próprio, ninguém, pois o justo vive pela fé. Aleluia! É evidente que ninguém é justificado pela lei. Eu vou guardar o sábado. Vou usar quipá. Vou pregar aqui com talite nas costas. Meu irmão, você é livre. Para que esse lixo todo? Já falei. A liberdade dada a nós por Cristo é tão livre, que você fica desconfiado. Mas pastor, é só isso? Essa é a reforma da igreja, essa é a obra de Lutero. A igreja católica romana estava vendendo cadeira nos céus. Me dê a sua fazenda que eu te dou uma cadeira nos céus. E as pessoas faziam isso. Lutero diz: não é pagando indulgências que você será salvo. O justo vive pela fé. E entrou na igreja: não, você vai ser abençoado pelo sal grosso, pela sua oferta de sacrifício. Se você colocar o seu carro aqui no altar, Deus vai te prosperar. Isso é mentira do inferno. Aleluia, aleluia. Meu Deus, escrito está, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. As nossas obras não nos tornam pessoas justas, merecedoras das bênçãos de Deus. Deus somente nos abençoa quando cremos na obra perfeita de Jesus. Amados, por gentileza, por favor, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o bom pastor, Ele é a rosa de Saron, Ele é o príncipe da paz. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Nós existimos nele. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o leão da tribo de Judá. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, somente em Jesus Cristo. Aleluia! Não negocie a sua fé, não barganhe a sua confiança em Deus. Não se deixe levar por essas coisas aí. De vez em quando eu fico assim, falo: meu Deus, pastor, estamos fazendo um cursinho, porque esse cursinho, meus irmãos, esse cursinho está treinando a sua alma e abafando o teu espírito. Saia disso.
A sua alma precisa ser crucificada e não domesticada e não treinada. Só Ele, só Ele. É assim que se vive a vida abundante. Debaixo do governo da graça. Terceira pergunta, terceiro teste. Somente sou abençoado, é uma pergunta. Somente sou abençoado por crer e receber a obra perfeita de Cristo Jesus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu somente sou abençoado por Deus por crer e receber a obra perfeita de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, 32 diz: é porém por iniciativa de Deus, iniciativa dEle, que vocês estão em Cristo. Foi Ele que nos resgatou e nos enxertou em Cristo e nos plantou na verdade, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, retidão. Eu sou justo, você é justo, a igreja é justa, santa, perfeita, nele, em Cristo. Olha o versículo seguinte: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor Jesus. Você pode até se gloriar. Eu sou uma pessoa próspera por causa de Jesus. Eu sou uma pessoa saudável por causa de Jesus. Eu tenho uma família maravilhosa por causa de Jesus. Eu tenho uma empresa tremenda e poderosa por causa de Jesus. Eu sou mais que vencedor por causa de Jesus. Eu sou próspero por causa de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Se alguém se gloriar, você pode se gloriar. Se glorie no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Pastor, irmão, você tem uma família maravilhosa. Não, sabe o que é? É que eu sou um pai presente. É porque saia daí, meu irmão, se glorie nele. Eu tenho uma família maravilhosa porque Jesus é o alicerce da minha casa. Ele que está com as mãos lá. É o Espírito Santo que guia os meus filhos. É a graça de Deus que sustenta a minha casa. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor, viver para Ele. Não venha com essa... Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não estou mais empolgado porque eu estou um pouco cansado, viu? Não venha com essa filosofia barato. Não, porque eu tenho um curso de família, eu tenho um curso de não sei o quê, eu faço isso, porque para minha esposa eu levo uma flor, eu levo não sei o quê. Meu irmão, a sua esposa é como uma videira ao redor da sua casa, porque ela está em Cristo. Meu Deus, não sei porque eu estou falando isso. A iniciativa de nos salvar e abençoar veio de Deus. Nós somente podemos nos gloriar nele. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou, olha meu Deus, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Deus pegou os meus pecados, as minhas doenças, as minhas dores e colocou sobre o Filho dele, para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Jesus. Justiça é estado perfeito. Justiça é você estar diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa. Isso é justiça. Posso escandalizar você? Justiça é você estar diante de Deus. Eu falo isso com muito temor. Justiça é você estar diante de Deus sem se sentir inferior a Ele. Meu Deus. Meu Deus. O filho não se sente inferior ao pai. Nós somos filhos de Deus. Temos a natureza divina. Somos morada de Deus em espírito. Ele pegou as minhas transgressões, as minhas iniquidades, os meus pecados e colocou sobre Jesus. Pegou a santidade de Jesus, a pureza de Jesus, a retidão de Jesus, a integridade de Jesus, a filiação de Jesus e deu tudo a mim. Queridos, quem é que faz isso? Você já brigou com alguém porque alguém ficou devendo R$100 para você já não fala mais com essa pessoa? Acertei alguém, hein? Quem é que faz isso?
pega todo o lixo que havia na minha vida e coloca sobre o Filho dele, Jesus, e coloca toda a riqueza, todo o tesouro de Jesus e entrega para mim. Isso é graça, manos, isso é verdade. Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, meu Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus e de graça todas as coisas? Meu Deus, Deus não deu somente a nós o seu precioso Filho Jesus, Ele nos deu todas as coisas nele. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem declara que você, meu irmão, minha irmã, é justo, reto. Você está na graça de Deus. Você é a justiça de Deus por crer e receber a obra perfeita de Jesus. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Coisas? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez? Ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, aleluia. Pois eu estou convencido, eu estou certo, eu tenho certeza, isto é verdade, aleluia, meu Deus, isto é verdade, isto é fundamento, isto é coluna, isto é igreja. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada, ao entender isso, nada vai me tirar do governo da graça e me levar para o governo da lei, para o governo da morte. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, meu Deus. Em Cristo Jesus nós nascemos de novo, em Cristo Jesus somos uma nova criação, em Cristo Jesus temos a natureza divina, não dependemos de nós mesmos, existimos nele, por ele e para ele. Meu Deus, passei do meu horário, vamos ficar em pé. Olha o que esse texto que eu quero ler para você diz. Como é feliz aquele homem, aquela mulher que não segue o conselho dos ímpios, não imita, não copia a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Antes, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Lei aqui é a vontade de Deus. O seu prazer está na vontade de Deus, na palavra de Deus. E nessa vontade, nessa palavra, ele medita de dia e de noite. E essa pessoa é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Queridos, essa árvore não nasceu por acaso junto a ribeiros de água. Ela foi plantada. Tem uma mão divina na sua vida. Eu quero que você saiba disso, eu quero que você leve isso para a sua casa, para essa semana. Existe uma mão divina na sua vida, existe uma mão de amor, existe uma mão de graça na sua vida. Ele plantou você junto a ribeiros de águas, por isso que 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido.
Por isso que as outras árvores podem murchar e cair. Você não é governado pela economia do Brasil, você não é governado pelas leis que estão aí assolando a nação. Você está plantado junto a ribeiros de água. Creia nisso, receba isso, declare isso, confesse isso, medite nisso. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você dá fruto na estação própria. Você é frutífero, você não é estéril. E tudo que você faz prospera. Tudo que você faz prospera. Se eu fosse você, eu diria: lambano, eu recebo, eu creio, tudo que eu faço prospera. Eu estou na graça de Deus, eu estou na graça divina, tudo que eu faço prospera. Eu quero convidar você a ofertar a Deus, a dar a Ele o seu melhor louvor. Nós vamos exaltar a Deus com essa música. Mas antes ainda, eu gostaria de pedir a você, para você abençoar Jesus. A Bíblia diz em Efésios, que você pode abençoar a Deus. Eulogetus Patros Jesus Christus. Você pode abençoar a Jesus Cristo. E nós queremos abençoar Jesus, sabe como? Aplaudindo a Ele, exaltando a Ele. O seu melhor aplauso para Ele. Aleluia! Para ti, Jesus! Para ti, Jesus! Aleluia! Sim, Senhor! Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom